Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 1. Receita para o sucesso. Verso para memorizar. Então somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Josué, capítulo 1, verso 7. Terça-feira, 30 de setembro de 2025. Herdeiros das promessas. Olá, amigos. Como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem. Que nesta hora se sintam carinhosamente abraçados e acolhidos pela graça maravilhosa de nosso querido Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por estar aqui conosco para juntos dedicarmos alguns momentos ao estudo da Palavra de Deus através do tema do dia da lição da Escola Sabatina. Quando nós abrimos o livro de Josué, encontramos um momento de transição decisivo para o povo de Israel. Moisés havia morrido. E agora Josué assumia a liderança com a responsabilidade de conduzir a nação até a Terra Prometida. Logo no capítulo 1, nos versos 2 e 3, o Senhor lhe dá uma mensagem que à primeira vista pode parecer contraditória. Primeiro, ele diz que dará a terra a Israel. E em seguida, ele afirma que já a deu. Como podemos entender essa aparente tensão? O detalhe está no próprio texto hebraico. No verso 2, o verbo dar aparece na forma que indica processo, algo em andamento. Eu darei a vocês esta terra. Afinal, até aquele momento, apenas a Transjordânia estava sob o domínio de Israel. A maior parte ainda precisava ser conquistada. Já no verso 3, o verbo aparece na forma perfeita, transmitindo a ideia de algo concluído. Eu já lhes dei a terra. Essa forma verbal, quando atribuída a Deus, recebe o nome de perfeito profético. É como se o Senhor dissesse: aquilo que eu prometo é tão certo, é tão garantido pela minha palavra, que vocês podem viver desde já, como se já houvesse acontecido. Isso nos mostra dois aspectos fundamentais da promessa de Deus. Primeiro, ela é processual. Envolve etapas, exige caminhada, exige esforço e fé. Segundo, ela é absoluta. Ainda que não vejamos imediatamente, em Deus o futuro já está garantido. O que Deus declara não depende das circunstâncias, mas da fidelidade do seu caráter. E perceba outro detalhe do texto. Josué 1,3 usa verbos no plural. A promessa não era apenas para Josué como líder, mas para todo o povo. Cada israelita estava incluído nesse pacto. A missão não poderia ser cumprida por um homem sozinho. Era necessário que todos obedecessem, que todos participassem. Isso também reforça a ideia de continuidade do plano divino. A promessa feita a Moisés agora era confirmada em Josué e se estendia à nova geração. Outro elemento importante no capítulo 1 é a repetição da palavra hebraica kol, traduzida como todo, toda, todos. Esse termo aparece diversas vezes, destacando a ideia de totalidade, integridade, plenitude. A conquista só seria possível se houvesse um alinhamento completo entre Deus, Josué e o povo. Não bastava estratégia militar ou coragem humana. Era necessária uma entrega total à direção divina. Mas o texto também nos convida a olhar além da história de Israel. Em Josué, no capítulo 1, nos versos 4 a 6, a terra prometida ainda era apenas promessa, mas Deus a chama de herança.
E aqui, nós podemos fazer uma ponte com Hebreus 6, versos 17 e 18, onde o autor bíblico nos lembra que as promessas do Senhor são firmes, são imutáveis, garantidas pelo próprio caráter de Deus, que não pode mentir. Ser herdeiro da promessa não significa viver de ilusões, mas viver de esperança certa. A herança de Israel não estava garantida pela fertilidade do solo ou pela força das suas armas, mas pela presença de Deus no meio deles. É por isso que ele declara em Josué capítulo 1, verso 5, estarei com vocês. Essa era a verdadeira garantia da vitória. Sem a presença do Senhor, Israel seria apenas mais uma nação entre tantas. Com a presença do Senhor, eles se tornavam o povo escolhido, com identidade, chamado e missão. E é exatamente aqui que essa mensagem alcança a nossa vida hoje. Assim como Josué, nós também vivemos entre o já e o ainda não. As promessas de Deus nos foram dadas, mas muitas delas ainda não se cumpriram plenamente. O que nos sustenta nesse intervalo? A mesma certeza que sustentou Josué, a presença do Senhor. Jesus confirmou isso de maneira definitiva. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, verso 20, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não promete ausência de lutas, nem um caminho sem obstáculos, mas assegura que a sua presença será constante, fiel e suficiente. Portanto, ao olharmos para Josué capítulo 1, somos convidados a viver pela fé nesse equilíbrio. Confiar na promessa como algo já garantido, ainda que o processo de conquista esteja ainda em andamento. Ser herdeiro das promessas de Deus é viver com os pés no presente, mas com os olhos fixos no futuro que Ele já assegurou. No final, o segredo da vitória não está na nossa força, mas em quem caminha conosco. Assim como Josué, nós podemos enfrentar os desafios da vida com coragem, porque a promessa de Deus não falha. Ele já nos deu a herança. Agora cabe a nós caminhar em fé até que tudo se cumpra plenamente. Josué capítulo 1 nos ensina que a promessa de Deus é ao mesmo tempo presente e futura, processual e garantida. O Senhor já nos deu a herança, mas Ele também nos chama a caminhar em obediência para tomar posse dela. E, acima de tudo, Ele nos assegura: eu estarei com vocês. Essa é a maior promessa, e nesta promessa nós podemos descansar. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.